E agora já estamos de volta com uma conversa muito interessante. O tratamento da obesidade ganha uma nova dinâmica com o surgimento das canetinhas, que são revolucionárias. Um excelente medicamento. Mas aí, e a cirurgia bariátrica? Ainda é um método muito eficaz no tratamento da obesidade. E a gente precisa entender o papel de cada um, a função de cada um no processo da luta contra a obesidade, tanto das canetinhas quanto da cirurgia bariátrica. E hoje eu estou recebendo aqui ao meu lado o meu grande amigo, Dr. Moreira, ele que é doutor em cirurgia, é professor da Universidade Federal e atua também como presidente do capítulo do Piauí da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Bom dia, doutor Antônio Moreira. Bom dia, Nayana. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Falar em um tema que é tão oportuno, sempre atual e cada vez gerando mais dúvida, né, nas pessoas em geral. Doutor Antônio Moreira, para começar, as pessoas, às vezes de maneira leiga, falam o seguinte: as canetinhas emagrecedoras são revolucionárias, a bariátrica não é mais necessária. Isso é um mito ou uma verdade? Olha, na realidade é um mito, né? A obesidade é uma doença crônica, incurável até, e precisa de todas as ferramentas possíveis para o seu tratamento. E dentro dessas possibilidades, as canetinhas, no caso, né, surgem com mais uma possibilidade dentro desse arsenal, né? Somando-se as medicações que já existiam, aos métodos endoscópicos e, nos casos com indicação, obviamente, também a cirurgia bariátrica. Tem casos que realmente as canetinhas não vão substituir a cirurgia bariátrica. Em alguns casos de obesidade mais severa e comorbidades, continuam sendo o melhor método em termos de resultado e manutenção do peso ao longo prazo. Olha só, e aí ficam muitas pessoas criticando e falando, porque a cirurgia bariátrica muitas vezes faz o paciente emagrecer demais, faz o paciente ter uma perda de cabelo, mas na verdade isso tudo precisa ser levado em consideração, o custo-benefício. O paciente que traz comorbidades como a hipertensão, como por exemplo aquela glicemia extremamente elevada que não consegue controlar, o sobrepeso, a esteatose, a sobrecarga nas articulações. Quando você parte para uma cirurgia bariátrica, você tem uma mudança no metabolismo do seu corpo, não é isso, doutor? Exato, é verdade. Então tem que ter uma estratificação, né? Uma classificação de qual é o melhor paciente para cada método. Então você imagina que você tem um paciente com obesidade mórbida, IMC de 40, tá? Que ele é, como você falou, hipertenso, tem diabetes, outras comorbidades, como esteatose, apneia, impacto nas articulações. Você precisa de um método que tenha o maior impacto para perda e manutenção. Você veja, em termos comparativos, as canetinhas, no caso, a melhor em termos de efeito, que é a tirzepatide, o nome comercial é o Mounjaro, ela leva uma perda de peso em torno de 15% a 20%, dependendo do tempo de uso e manutenção prolongada. A cirurgia bariátrica, independente da técnica, vai levar uma perda de peso em média de 35% a 40% em 2 anos, com a possibilidade de manutenção por longo tempo, desde que o paciente siga nas consultas e nas orientações. Então tem que ver uma estratificação do grau de obesidade para você escolher qual é o melhor método adequado. Claro que o paciente tem sempre aquele que tem aquele mito, que a cirurgia é algo muito grave e que tem medo, então você tem que procurar um método alternativo. E aí, no caso, sim, eu concordo que tanto o método endoscópico como as canetinhas seriam uma opção. Esse paciente não pode ficar sem nenhum tratamento. Verdade, doutor, um ponto importante. Independente de qual seja a sua escolha, uma é a escolha certa, buscar ajuda profissional para definir o tratamento. Como você falou, uma doença crônica, recidivante. Eu sou paciente bariátrica e uma curiosidade, quem fez a minha cirurgia há quase 7 anos, doutor Moreira, foi o doutor Moreira. Cheguei lá no consultório pesando quase 100 quilos, não foi isso, doutor? Está muito bem, eu fico muito feliz com a sua capacidade, inclusive, de perder e manter o resultado a longo prazo. Isso significa que você está realmente vigilante. O que a gente quer em termos de resultado é isso, perda e manutenção. Né? Então, parabéns por seu resultado. É interessante porque muitas vezes, quando o assunto é obesidade, as pessoas imaginam o que é que você fez, que é uma medida única e exclusiva, é uma fórmula mágica. Mas a verdade é que é um conjunto de medidas. É a mudança de mente, a atividade física. E quando a gente fala disso, a gente precisa tocar na questão do reganho. Muitas pessoas sofrem com reganho de peso no pós-cirurgia bariátrica. Depois de 1 ano, é natural que os pacientes tenham um pequeno reganho. Alguns ganham esse peso demais. E aí, seria a hora de associar os tratamentos, mesmo após a bariátrica, fazer o uso das canetinhas?
Certo, um tema muito importante que você levantou, né? É bom falar também que não é só cirurgia, né? A obesidade é tratada de forma multidisciplinar, envolve, logicamente, outros profissionais, como endocrinologista, psicólogo, nutricionista, todos esses compõem um time, né? Que vão tratar a obesidade, nos casos também de indicação cirúrgica. Naquele paciente que teve reganho, como você falou, um pouco de reganho, 5% do peso, no máximo 10%, pode ocorrer após 2 anos. Mais do que isso, é considerado um reganho já nocivo, né? Prejudicial, fora do esperado. E aí sim, também é uma situação que as canetinhas ajudam muito. O paciente que tem reganho de peso pós-bariátrica, a primeira opção sim seria o uso das canetinhas. Então, a gente pode associar aí os tratamentos. E também aquele paciente que fez o uso das canetinhas, teve o reganho e agora quer partir para a bariátrica, também dá super certo. Super certo. Veja, como eu lhe falei, o grande problema dos medicamentos injetáveis, as canetinhas, é que eles têm que ter uma duração prolongada. Além da perda de peso não ser igual à da cirurgia, ser menor, para manter esse peso, eles têm que usar de uma forma ad infinito, né? Tem que ver também se o paciente tem no seu orçamento a capacidade de dispor dessa condição financeira, porque também não são baratas, especialmente a Diazepam de Mounjaro tem um preço bem elevado. Então, assim, quando o paciente às vezes para de usar, acaba aquele estímulo, né, de bloquear hormônios da fome, né, como o GLP-1, o GIP, o estômago passa a esvaziar normalmente, então aquela impressão, aquela sensação de fome, né, volta com tudo. Então, é muito comum, parou o uso dos injetáveis, você ter um reganho de peso mais rápido. Aí, esse paciente também que cansou e que quer uma alternativa, sim, concordo que a cirurgia bariátrica seria uma excelente opção. Olha só, que coisa maravilhosa. A gente fala sobre esse assunto e é importante debater porque a obesidade ela é uma pandemia mundial. Os números são alarmantes. E quando a gente fala de Brasil, a gente tem uma quantidade de pessoas obesas gigante. Isso sobrecarrega o sistema de saúde, isso coloca em risco a vida das pessoas. E a obesidade, não existe um gordinho saudável. Infelizmente, a gente precisa desmistificar. Isso não é preconceito, isso não é isso é ciência, não é isso, doutor? A obesidade traz um problema para a vida. É verdade. Assim, por muito tempo essa frase foi escutada, né? Ele é um gordinho saudável. Ficou assim o exemplo clássico do saudoso Jô Soares, que ele era um gordinho saudável, apenas porque ele tinha níveis normais de colesterol e glicose. Será que é só isso? Isso é ser saudável? E o impacto que você tem em outras situações, né? Como você falou, peso nas articulações, fígado gorduroso, refluxo gastroesofágico e sem falar a condição de psicossocial de autoestima, né? De você ir em alguns locais, passar um pouco de vergonha, não ter onde sentar, ter que botar 2 cadeiras no avião, ficar muito mal acomodado. Será que todo mundo lida bem com isso? Então, eu acho que esse conceito, com certeza, esse conceito de gordinho saudável, na realidade, é uma fuga, né? É uma forma de minimizar um problema muito sério. Para você ver, eu estava lendo hoje, até publiquei no meu Instagram, no meu story, uma pesquisa da Folha Online, da Folha, mostrou que já existe mais pacientes obesos no mundo do que pacientes que estejam em estado de desnutrição. Olha só. Uma coisa muito grave, né? Algo muito sério. Então, gostaria de agradecer ao doutor Moreira pela gentileza de estar aqui conversando com a gente, trazendo esses esclarecimentos tão importantes. Muito obrigada, doutor Moreira. Eu que agradeço pela oportunidade. É sempre um tema muito relevante, pessoal. E você que tem uma obesidade, procure se cuidar. Tem vários métodos. Pode ser a canetinha, pode ser o uso de balão, e cirurgias nos casos indicados, mas procure um especialista. Não fique só na onda de usar medicamentos por indicação de rede social, de influencer, nada contra, né? Mas o ideal correto mesmo é consultar com um especialista. É isso aí. E você pode também seguir o Dr. Moreira nas redes sociais para conferir, tirar as dúvidas. Por favor, Dr. Moreira, o seu Instagram? O meu Instagram é @Dr. Moreira Filho. Quem quiser seguir, fico muito feliz. É isso. Muito obrigada pela sua participação, doutor, e até a próxima. Obrigado, Nayana. Obrigado a todos aqui. Tá? Okay. É isso. Então,